Bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje, domingo, 26 de julho, nós estamos dando início a mais uma live da Escola Bíblica Dominical. O meu nome é Aldeni, eu me congrego ali no Templo Sede, né? É sempre bom a gente se apresentar porque algumas pessoas que entram pela primeira vez não nos conhecem. Então, nós estamos aqui entrando pelo Instagram da Assembleia de Deus Promessas para iniciar a live da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos orar iniciando essa escola. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai misericordioso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai, para te dizer muito obrigada por esse dia. Pai, obrigada pelas nossas vidas. Deus, obrigada, Senhor, pela liberdade de te servir, Deus amado, de te cultuar. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Pai, continua conosco, Pai, nos perdoando, abençoando, Pai, a tua igreja, Pai, abençoando, Pai, os pastores, Pai, toda a liderança, Pai, da tua igreja. Deus, abençoa também, Pai, o teu filho, Pai, que nessa manhã vai trazer a palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa ele em tudo, Pai, abençoa a sua família, Deus. Ó Pai, no nome santo de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, Pai. Te agradeço, Deus, por tudo, Pai. Continua conosco. Amém. Irmãos, nós, durante esse trimestre, estamos estudando na Escola Bíblica o livro A Luta. Né? Esse livro é de autoria de John White. Então, nós já fizemos 3 capítulos e hoje nós vamos estudar o 4º capítulo desse livro. Mas primeiro eu quero lembrar os irmãos dos avisos, né? Hoje tem culto presencial em todas as congregações, a partir das 19 horas. Os cultos também, o culto do Templo Sede está sendo transmitido por meio da live aqui no Instagram. E os irmãos estão convidados, né? Aqueles que podem, devem participar do culto. Continuamos com as medidas de segurança, utilizando máscara. É importante manter o distanciamento social e manter as mãos higienizadas, né? Para nos mantermos com saúde. Isso é importante. Na terça-feira tem live do culto de doutrina aqui com o pastor Chagas, geralmente tem sido com o pastor Chagas. Quinta-feira tem o trabalho de oração presencial lá no Templo Sede. E nas demais congregações eu realmente não sei os dias dos trabalhos de oração. E na sexta-feira tem tido live também Mulheres de Fé e nos sábados dos Jovens Promessas. Todos os sábados às 19 horas. Na quinta-feira, geralmente às 19h30. Então, nós vamos dar início, né, ao estudo de hoje. Hoje, quem vai ministrar, né, sobre o capítulo 4 do livro A Luta é o irmão João Marcos. O João Marcos é um jovem que se congrega na Assembleia de Deus, no Templo Sede, ali no Monte Castelo, e é um servo do Senhor. E ele hoje vai ministrar para nós, né, esse tema que trata de... que tem o título assim, é uma placa de sinalização. Né? E o João Marcos vai nos explicar o que o John White quer nos dizer com essa placa de sinalização. Sejam todos bem-vindos, né? Os irmãos que já estão aqui, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui chamando o irmão João. Paz do Senhor, Bom dia, irmão. paz do Senhor. Estão me ouvindo tudo certinho aí, irmã? Eu estou ouvindo. Amém, então. Glória a Deus, eu quero primeiramente dar bom dia para os nossos irmãos, né? Que se despertaram, né? Para ter esse momento com o Senhor, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, no conforto do nosso lar. Muitas vezes, muitos irmãos acham que ir para uma EBD presencialmente é complicado, né? Você tem que acordar cedo e tal. Mas agora, esse momento, pelo menos nesse período, a gente está tendo essa oportunidade, né? De estarmos diante do Senhor e em casa.
né? E num horário Sim, bem flexível, né? E sim. então eu agradeço a oportunidade primeiramente, né? E dou a paz do Senhor a todos que estão conosco nesse momento, né? Todos que chegarão. E como a senhora bem disse, irmão, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 4 do livro A Luta de John White, né? E o Sim. título dele é um título bem assim que realmente o autor precisou explicar, né? Porque logo de cara a gente vê uma placa de sinalização. Então, quando o autor propõe esse título, vamos explicar uns conceitos iniciais para a gente poder, né, ir discutindo sobre o livro. Placa de Sim. sinalização é um título que o autor colocou porque ele usou essa figura de linguagem para comparar o cristão com uma placa de sinalização de trânsito. Então, nós sabemos que, como placa de sinalização, tem a placa pare, a placa que vai indicar a direção, se eu posso ou não posso virar à direita ou à esquerda. E o autor ele se utiliza dessa figura comparando ao cristão com uma placa de sinalização. Ou seja, o cristão ele pode ser instrumento de Deus para direcionar a vida cristã, a sua vida, né, que é conduzida por Jesus e a outros também, quando ele é instrumento. E como? Como eu posso ser, como nós podemos ser uma placa de sinalização para o autor? O autor diz que nós somos placas de sinalização quando nós somos testemunhas de Cristo, testemunhas do Evangelho de Cristo, quando testemunhamos do poder de Cristo. E vale lembrar que o conceito de testemunha, principalmente no Antigo Testamento, faz referência àquele que viu e que ouviu algo. E, infelizmente, uma triste curiosidade é que a mesma palavra no grego, né, testemunha, foi a que deu origem à palavra mártir. E a palavra mártir significa aquele que padece até a morte. Por quê? Em todo esse contexto bíblico, né, os primeiros cristãos que foram usados para incendiar Jerusalém até Roma do Evangelho de Cristo, eles foram perseguidos e, em sua maior parte, foram mortos mesmo. Então, infelizmente, essa triste curiosidade aí que a palavra testemunha carrega esse peso tão forte que gerou, né, que deu origem a outra palavra, a palavra mártir, no caso. E o autor, ele começa a sua análise através do que foi que inspirou o autor, né, a trabalhar essa questão de testemunhas de Cristo. O autor, ele se baseou em Atos, capítulo 1, do versículo 1 a 8. Eu vou tentar botar aqui, vamos ver se nós conseguimos ler. Sim. Vocês estão lendo? Deixa eu só afastar um pouquinho. Vamos ler juntos, irmão. Então, em Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 8, ele vai trabalhar o seguinte. A palavra do Senhor diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Bom, a palavra do Senhor, aqui ele frisou, dentre tantas coisas, né? A palavra do Senhor, ela
Só um minuto, só estou organizando aqui o celular, irmão. É por isso que... Sim. Bom, conforme a percepção do autor, ele se baseou, não é, nessa palavra, principalmente na parte em que Jesus Cristo fala sobre as testemunhas de Cristo. Mas lendo a palavra, nós vemos a preocupação terrena do povo de Israel. Porque o povo de Israel, apesar de serem cristãos, continuavam sendo o povo de Israel. Então, a preocupação daquele tempo era, quando será que o Senhor vai nos tirar do Império Romano? Eles se perguntavam. É como Israel é hoje. Hoje ninguém domina sobre Israel, um país livre, não é? Então, é um território ali livre, mas naquela época não era. E eles se perguntavam essas coisas, mas o Senhor disse que não eram para se preocupar com coisas terrenas. Eram para se preocupar com as coisas celestiais e ainda serem testemunhas de Jesus Cristo. E como nós vimos, o Senhor ainda retrata um preparo que toda testemunha de Cristo deve ter. E assim confirma o autor. Ele diz assim, olha, esperem aqui até que vocês recebam renovo, recebam o Espírito Santo de Deus, que vai lhe preparar para as obras, né? E o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele prepara os apóstolos, prepara os discípulos com graça e poder. Aí nós podemos perguntar, por que graça e poder? Graça é o favor imerecido de Deus. Nós sabemos que o evangelho nunca vai ser moral. Nós nunca teremos moral para pregar o evangelho de Cristo. Porque todos nós pecamos no Éden e pecamos crucificando o Filho de Deus. Então, todos nós estávamos no mesmo lamaçal do pecado. Mas quando Cristo, ele nos resgata, e a partir do momento que também nós nos entregamos a ele, nós nos tornamos testemunhas de Cristo e temos a graça, que é o favor de falar de Cristo. Porque é impensável você falar de alguém que é santo não sendo perfeito, de alguém que não é que é perfeito e você não sendo perfeito. Se pararmos para analisar, nenhum dos cristãos nunca terão moral para falar de Cristo, mas pela graça do Senhor nós falamos. E como não bastasse isso, o Senhor, através do Espírito Santo, ainda derrama poder na testemunha de Cristo. Por que poder? O poder vem do alto, vem de Deus, e é justamente o que vai nos selar para a obra. Como exemplo, nós podemos citar aqui Jesus Cristo mesmo. A palavra do Senhor diz que, por muitas e muitas vezes, Jesus foi à sinagoga pregar as escrituras à época, as escrituras sagradas, né? Que versavam sobre o Torá. Então, Jesus Cristo, ele ia, mas ele era diferente de qualquer outro sacerdote ali, de qualquer outro, vamos dizer, professor naquele local. As pessoas olhavam e se admiravam do conhecimento que ele tinha sobre as escrituras e sobre o poder que havia nele. Então, o poder nada mais é do que você apresentar algo diferente. E algo diferente é o Evangelho de Cristo. Que vai ser sempre diferente do que uma apresentação numa faculdade, num colégio, uma conversa entre familiares. Se for a palavra de Deus, realmente vai ter poder. Mas se não for, vai ser diferente. E as pessoas vão notar isso nas testemunhas de Cristo. Porque Deus, ele dá sua graça e seu poder para cada um. E é isso que o autor ele trata nessa parte do livro, nessa parte inicial, né? Antes de entrar nos subtítulos, ele diz ainda que todos nós temos chamados de sermos testemunhas de Cristo. Não interessa, ele ainda fala que as primeiras testemunhas, os primeiros cristãos, né, que foram as primeiras testemunhas, eram pessoas frágeis, eram pessoas que não tinham conhecimento, mas isso não impediu de semearem a palavra do Senhor em toda Jerusalém, em toda Roma. Eles incendiaram, e nós estamos aqui há 2000 anos, porque eles iniciaram lá atrás. E o Senhor, ele usa cada testemunha. É isso que o autor diz, que nós não devemos procurar perfeição em nós, que nós não vamos achar nenhuma perfeição para falar do Evangelho de Cristo. Mas o Senhor, pela sua graça e seu poder, ele nos concede. E agora nós vamos entrar no primeiro subtítulo do livro. Como tem até na arte, mas se você não tiver, eu vou de qualquer forma ler para você. A natureza das placas de sinalização, perdão. Aqui o autor ele começa declarando as 3 essências de uma testemunha de Cristo. Sob a visão do autor, as testemunhas de Cristo, elas primeiramente são de Cristo, ou seja, é você ser de Cristo, você dizer sobre Cristo, você prega sobre Cristo e sobre a sua obra, e você faz, né? Você faz a vontade de Cristo.
Ou seja, é aquilo como nós já falamos, não significa perfeição, mas sobre a análise do autor, e também nós sabemos que isso é verdade. Nós temos essa tríade, né? Essas três coisas, as três características, porque a palavra testemunha nós já dissemos, não basta só saber. Ninguém vai dizer que é uma testemunha, eu ouvi falar porque alguém me disse isso, isso. Então isso não é tomado como verdade. Agora só começa a se especular a verdade se você diz eu vivo, eu vejo, né? Eu sinto. E a testemunha de Cristo é assim. Não basta apenas falar do que ouviu do pastor Chagas ou ouviu de outro líder da nossa igreja, como muitos eu já ouvi. Muitas pessoas, quando indagadas sobre a fé, eu lembro dessa história, foi no curso técnico, uma professora perguntou sobre a fé para uma aluna, ele falou, por exemplo, meu pastor fala as coisas, ela falou assim, as coisas lá, e eu acredito no que ele fala. Isso não é fé, isso não é ser testemunha de Cristo. Pelo menos naquele momento, com essa fala, eu acredito que pode ser nervosismo dele, né? Mas aquilo não demonstrou uma testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo é você ser de Cristo, aceitar a Cristo, falar sobre a obra que ele tem na sua vida. Não somente na obra que Deus faz na vida dos outros ou que fez na Bíblia, mas o que ele faz a todo dia. É um caminhar, né? Para se consolidar uma testemunha de Cristo. Não é assim do dia para a noite. E o autor, até mais na frente, ele vai criticar que muitos querem tentar parecer uma testemunha de Cristo, enquanto outros tentam ser testemunhas de Cristo. Ele faz essa diferenciação. E ele critica justamente essa posição de eu tentar vender um testemunho, como nós vamos ver em outro subtítulo, dentre outras coisas. E outro temática que ele trabalha, muito interessante, em relação ao testemunho, né, quando vamos botar em prática aquilo que nós sabemos sobre Cristo, é que se nós somos objeto de aplausos ou se nós somos uma testemunha perfeita. Ele faz essa pergunta. E a resposta dele é que nós não somos perfeitos e muito menos dignos de aplausos. Ele diz também que nós não devemos chamar atenção para nós mesmos, né? E nós temos que fazer essa pergunta. Eu sou placa de Cristo ou eu sou minha própria placa? Nós sabemos que o Evangelho de Cristo é um, e muitos têm se, vamos dizer, aparentado ser testemunhas de Cristo e criado um próprio Evangelho. Com religiosidade, com tantas e outras. É um Evangelho que é seu. É um Evangelho que tem a sua característica e eu ponho para ser verdade na vida de outra pessoa. Sendo que Jesus Cristo oferece o dele, mas eu, como uma falsa testemunha, quero oferecer o meu evangelho, porque eu acho que ele comporta mais as minhas necessidades, entendeu? E essa é uma das grandes críticas que o autor faz. Vale lembrar que esse livro foi escrito há vários anos atrás, e a época, o contexto desse livro, com certeza foi no tempo em que eclodia, acredito, ele é canadense, né? Mas em toda aquela região, Estados Unidos... Inglês, né? Ela é inglês. Isso. Nessa região mais assim, da América do Norte, envolvendo esses países, né? Mas ele viveu no Canadá, né? E viveu também muito aqui na América Latina. Foi. Então, esse contexto dele, eu percebo que quando ele escreveu isso, em países assim de cultura inglesa, havia aqueles, vamos dizer, super pastores, né? Como ele disse, vestiam muito bem, pregavam um testemunho de Cristo, tinha a obrigação de fazer, de curar, né? E outro tópico que eu achei relevante, né, dentro desse subtítulo, é que do embate que há, quando eu me torno uma testemunha de Cristo, eu tenho, vamos dizer assim, uma luta, não é nem tanto interior, mas exterior. A novidade de vida que eu vou viver e a aceitação social. O autor, ele vai dizer o seguinte, que quando ele toma posse do Evangelho de Cristo para ser uma testemunha, ele passa a ter novos hábitos, novas culturas, né? Novos gostos, e infelizmente para outros já não há aquela mais, não aceitam mais. Ele contou um caso no livro porque ele é psiquiatra, então é médico, né? E ele estava na residência de ser para se tornar um psiquiatra. E ele disse que um médico formado, né, que o acompanhava na residência, tinha uma espécie de tutor,
eles estavam num caso de tratando com um jovem homossexual. E quando ele, ouvindo, né, o tutor dele falar, ele ouviu o aconselhando o jovem homossexual que deveria arranjar uma mulher, que deveria marcar um encontro, que deveria até se relacionar de forma íntima. E quando ele ouviu aquilo, logo ele não concordou, mas ele não se intimidou, ele não deixou de falar, que ele disse que não, porque é uma residência, né? Então, mas coisa que se espera é que aquele, né, que está sendo acompanhado repita ou siga o exemplo do tutor, no caso, né, do que foi aconselhado. Sim. E ele falou que dificilmente ele iria concordar com um conselho desse, queria aplicar esse conselho a outra pessoa, né, que esteja no mesmo caso, porque ele era cristão. E ele disse que naquele momento que ele falou isso, a primeira coisa que o tutor dele fez foi olhar com desprezo e com uma cara de nojo. E o autor também trabalha no livro que, mesmo com esse tipo de comportamento, nós não devemos fraquejar na fé. O autor ele também utiliza até o exemplo de Pedro, perdão. Pedro, nós sabemos, negou a Jesus 3 vezes, apesar de no passado ter mostrado grandes passos de fé. Porque eu vejo quando Pedro andou sobre as águas, eu vejo como fé, que ele tinha fé em Cristo, para pelo menos chegar, vamos dizer, até na metade, no início do caminho. Mas ali naquele momento, como o autor ele vai descrevendo essa passagem, ele sentiu a necessidade de, vamos dizer, deixar os seus princípios de lado para tentar se proteger. Afinal, Jesus ele seria levado à morte, né? Ele estava ali numa casa de um sacerdote ali e seria julgado, e Pedro só estava ali acompanhando, né? E quando foi perguntado, olha, você não é um deles? Não, você realmente é um deles. Aí ele, né, sabemos, ele se amaldiçoou, disse que não era, negou de todas as formas. O autor disse que mesmo nessas situações nós não devemos ser fortes. E vai ser assim, porque Jesus não teve unanimidade. Imagine nós. Se Jesus, que tinha poder, que tinha graça, que tinha as palavras de vida eterna, as pessoas não quiseram dar ouvido. Isaías está escrito, né? Que, Senhor, eles não nos quiseram, não quiseram ouvir aquilo que eu tinha para falar em outra linguagem, assim que ele diz. Isso acontece com nós, testemunhas de Cristo. Mas isso não pode ser um empecilho para achar que ou que nós estamos pregando o evangelho errado ou de outra forma, porque o autor também diz isso. Como psiquiatra, ele fala que nós não devemos nos sentir culpados. Se achar, por exemplo, vamos supor que nessa live aqui, graças a Deus, nós temos um bom número de pessoas nos assistindo, que são irmãos que se despertam pela manhã, que estão chegando agora, mas vamos supor que não houvesse alguém. Nós não poderíamos nos culpar dizendo, será que é o evangelho que estou pregando de forma errada? Será que é isso, é aquilo? Nós não podemos achar essa culpa em nós só temos que lançar a palavra do Senhor. Porque o mais ele fará. E outra unanimidade nós não vamos ter. E nesse comportamento, ele até analisou o comportamento do tutor dele, falou, por que será que isso incomodou tanto ele? Será que não é porque, em vez de ser a culpa, né, do residente, que era ele, não é a culpa do próprio tutor que se sentiu confrontado com a palavra ou com alguma vez do Evangelho de Cristo e realmente, e a partir daquele momento, passou a rejeitar tudo que fosse sobre Cristo? Entendeu? Então, nós não podemos. Também nós sabemos que nós somos vasos de barro, mas o Senhor, Ele nos quer usar. Ele, como testemunhas dele. Não importa. E vai ser sempre assim. Unanimidade nunca teremos. O autor, ele bate bem nessa tecla, né? Nós não devemos nos deixar levar pela culpa, por outros sentimentos que nos fazem parar. Tem tantas pessoas talentosas aí, tantos irmãos que estão nos assistindo, que Deus colocou talentos assim sobre a vida deles. Podem não se achar, eu não sou perfeito. Eu não me sinto, vamos dizer, muito preparado, mas o Senhor já colocou na tua vida. Então, basta você se posicionar diante de Deus e se deixar ser usado. Pois é assim que o Evangelho começa. Em figuras como a palavra do Senhor. E tem uma palavra que é bem forte, que ele diz assim, que Deus escolheu as coisas frágeis, as coisas repulsivas, olha só. Ainda que você se ache até repulsivo socialmente, que não tenha valor, Deus ele pode te fazer instrumento. Porque com Deus ele não espera a perfeição. Ele já é perfeito. Ele só quer os braços e os pés dos homens para levar a sua palavra, serem testemunhos do Senhor. E o livro continua, né? Ele passa para o outro subtítulo, muito interessante, é Vendedor de Cristo. E aqui ele faz a sua crítica.
por aqueles que só querem pregar um testemunho de Cristo. É um testemunho que não tem, vamos dizer assim, dificuldade. É um testemunho que não tem... que só há poder de Deus. Venham aqui que você será curado. Venham aqui que a palavra do Senhor vai te prometer algo grande, vai te prometer casa, vai te prometer carro. E o autor é bem crítico nisso. E o próprio Evangelho de Jesus Cristo é dessa forma. Ele critica esse tipo de comportamento. E como nós lemos aqui, ele disse, olha, não se preocupe com as coisas terrenas. Não se preocupe. O que importa é que vocês sejam minhas testemunhas em toda a Judéia. Hoje, como o autor diz, nós somos testemunhas mundiais. Há o Evangelho de Cristo a ser pregado. Isso é palavra, isso é bíblico. É uma profecia que Deus deixou que o Evangelho será pregado a toda criatura. Futuramente, eu creio que até em países em que há dificuldade de centrar o Evangelho, eu creio que o Senhor vai mudar a política, que o Senhor vai mudar, vai quebrar impérios. Eu vejo toda vez isso quando eu olho a Coreia do Norte. Para nós é impossível esse sistema político ser rompido. Mas Deus tem uma promessa, que é com o Evangelho dele, e que será pregado a toda criatura. Se o Evangelho não entra de forma alguma ali, na Coreia do Norte, né, em países que é difícil o acesso, o Senhor Jesus pode entrar mudanças, ele quebra. Ele já fez isso com o Império Romano, Império Persa, com todos os impérios importantes, né? Vamos lembrar daquilo que Deus revelou a Daniel na figura da estátua. Ali eram vários impérios que o Senhor disse que ia quebrar, esmiuçar, e pelo final ia haver uma pedra muito grande em que o Senhor iria trazer como se fosse o reino dele, infinito, o reino de Jesus Cristo, sobre todo e qualquer império. Então nós cremos que a liberdade, nós teremos liberdade para pregar o Evangelho, ainda que o contexto social que o mundo vive não permita, mas teremos sim testemunhas mundiais. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água, irmão. Uhum. Que a garganta já começa, né, a puxar. Então, o autor ele vai criticar pessoas que querem passar um evangelho de prosperidade infinita e de que lutas nunca teremos, porque em João 16:33 o Senhor fala que nesse mundo nós teremos aflições. Então, se o próprio Jesus Cristo, que prega o evangelho puro, que um evangelho de graça, de poder e correto, né? Porque quem mais? Jesus Cristo, ele era muito, né? Falando como Jesus Cristo, um homem, ele meditava na palavra do Senhor. A qualquer momento, se nós formos ler a palavra do Senhor, qualquer dá um tempinho, ele já sobe um monte para orar. Ele para se consagrar como homem. Ali ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, então ele se preparava. E se ele disse isso, por que nós vamos criar um evangelho novo? Dizendo que não, o homem tem que não pode passar problema social, não pode passar problema financeiro, emocional. Não, tem que ser quase que um super-herói. E aí que ele critica, né? Que esse tipo de evangelho, desse tipo, é propagado por pessoas que gostam de se vestir de melhor roupa, para passar credibilidade, e tem excelente oratória, irmão, porque nós compararmos, tem muitos que estão enganando o povo, e se nós compararmos a nossa oratória com a deles, nós não somos nada, irmãos. Eles têm talento, eu não nego isso. Eles têm talento, têm jeito para falar, mas infelizmente estão pregando um testemunho, o testemunho deles não é vazio, é um testemunho inverídico, porque não vivem, não pregam e não falam daquilo que o Senhor verdadeiramente disse. Então, do que adianta? Então, não é melhor nós sermos testemunhas, ainda com nossas falhas, tem irmãos que pregam que vão ter problema de dicção, tem irmãos que vão ou ter dificuldade com a nossa língua oficial português, mas de qualquer forma, como a palavra diz, são tição tirado do fogo diante do Senhor. E quem somos nós ou qualquer um para julgar? Todos nós somos como formiguinhas, vamos fazendo a obra do Senhor não de qualquer maneira, obviamente, sempre procurar excelência, porque não é pecado. Não é pecado você comprar comentários bíblicos, você procurar na internet. Hoje a internet é um instrumento aí que democratizou o ensino, imagine da palavra. Vale lembrar que as primeiras faculdades, né, do mundo surgiram através do estudo da Bíblia. Nos Estados Unidos, as mais renomadas começaram assim, como uma espécie de graduação em teologia, que você começava a estudar. É porque hoje em dia
querem ligar os cristãos com a falta de ciência, a falta de educação, como se fossem burros e ignorantes. Mas, na verdade, esse prazer por estudar a Bíblia permitiu que surgisse esse sistema de faculdades, de ensino. E essa é a realidade. Mas e surgiu como? Através de testemunhas de Cristo, na sua simplicidade, sendo como vaso conhecendo. E o autor diz, olha, em nenhum momento tente chamar a glória para você mesmo, mas usa, e é assim que Deus usa. Ainda que essa placa de sinalização, como ele diz, não seja uma placa perfeita, ou que não seja mais, vamos dizer assim, suas cores sejam diferentes, ou às vezes não é que não sejam compreendidas, né? Mas julgadas, mas de qualquer forma, o evangelho está sendo pregado. Deus, ele quer, nem que seja de pouquinho em pouquinho, como formiguinhas, nós vamos levando a obra do Senhor. E é isso que ele tem para cada um de nós. Nós não podemos fugir disso, mesmo com todas as nossas dificuldades. E é assim que, como o autor bem lembra, que Deus ele floresce, né, na vida do cristão. Muitos falavam, ficavam, quando os apóstolos pregavam, eles viam que muitos não tinham conhecimento. Eram pescadores. Pedro, né, ainda vinha de uma região, segundo um comentário que eu li, né, sobre a vida de Pedro, que ele era morava ali numa região em que as pessoas não conseguiam falar o hebraico direito. Então, eles eram constantemente, né, alvos de piadinhas, eles mandavam, repete essa palavra, né? E eles eram alvos de chacota. Mas olha o que Deus fez na vida dele, né? O Senhor disse, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Deus colocou ali ele como, vamos dizer, um dos primeiros, uma espécie de pastores, pessoas que teriam zelo pela sua palavra. E nós estamos aqui há 2000 anos, depois, vários anos, lendo a palavra do Senhor, né, comentando sobre a palavra do Senhor, porque aquelas formiguinhas que foram perseguidas, né, que levavam o evangelho, resistiram e, nas suas dificuldades e fragilidades, levaram o evangelho para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, e nós estamos aqui nada mais do que falando do evangelho de Cristo. Entre outro tópico, né, subtítulo que o autor trabalha, é a necessidade da autenticidade do cristão. Nós temos que ser firmes, mas isso não significa criar personagens para pregar o evangelho. Eu tenho que me adaptar a uma figura da moda, né? Eu tenho que falar com esses, infelizmente, pessoas que procuram um jeito de estudam, não estudam na palavra o jeito de, vamos dizer assim, pregar, mas estudam olhando outros pastores e começam a imitar. Entendeu? E é como se fosse assim, o que eu posso fazer para ter sucesso? Sendo que isso não é uma autenticidade. É ser você, falar, a autenticidade que o autor ele trabalha aqui no livro dele, é você ser você mesmo, falando daquilo que você vive, falando daquilo que você aprende a cada dia, porque o evangelho é uma construção e não há como negar isso. Ninguém vai conseguir ler a palavra de Deus em um dia só, ou todas as coisas que Deus tem para a nossa vida vão acontecer em um dia. Então, a cada dia uma construção. Então, eu não posso querer ser igual a outra pessoa, ou ter o mesmo testemunho de outra pessoa, né? E ainda até inventar, irmãos. No calor, quantas pessoas, né, deixam o zelo. Aqui, ó, como a pastora até comentou agora, o zelo da palavra. Elas acabam de ter zelo por pessoas, por modo de falar de outras pessoas, pelo aquilo que outras pessoas carregam consigo e fazem verdade, e esquecem o zelo da palavra. Não pode isso, irmãos. A palavra, o melhor evangelho, o evangelho mais puro é a palavra do Senhor, é que Jesus Cristo ensinou. E sobre isso nós podemos ser propagadores, mas nunca inventar e acrescentar, né? E entre outros subtítulos, irmãos, ele trabalha as reações hostis que nós, como testemunhas de Cristo, passaremos. É claro que isso não é uma lei, mas o certo é que unanimidade nós não teremos. Talvez muitos, principalmente pastores, né, ficam assim. Eu já, como exemplo, porque a gente tem que falar daquilo que a gente já viveu. Quando tive a oportunidade já de pregar na igreja, eu sentia muito isso. Eu pensava, será que estão entendendo o que eu estou falando? Será que essas pessoas estão realmente dando ouvido?
Só que nós temos que lembrar, irmãos, que a palavra do Senhor, como ele diz, né, é uma espada de dois gumes. Ela corta a alma do homem, ela entra, ela penetra. Então, muitas vezes, levando para o lado que o autor trabalha, uma reação hostil ou de desprezo, ou de qualquer outra forma, ou de, vamos dizer assim, falta de empatia com aquilo que está sendo pregado, pode ser um exemplo de que aquela palavra está sendo trabalhada, porém está sendo rejeitada. Não é que isso seja desculpa para que falamos assim, eu vou pregar de qualquer forma ou contar do evangelho de qualquer maneira, e se as pessoas não quiserem é porque é perseguição, não é isso. Nós temos que nos dedicar à palavra do Senhor, até porque disso nós temos que falar daquilo que conhecemos sobre Jesus, o que o Senhor Jesus disse, né, em sua palavra, o que ele nos disse pessoalmente, porque não é só na palavra que o Senhor fala, ele fala pessoalmente, né? Então, e aquele conselho que ele traz, como psiquiatra até, não se culpe, coloque isso na sua cabeça. Se você tem se dedicado à palavra do Senhor, se você tem deixado ser um vaso diante dele, a reação do outro vai ser diferente. Pessoas vão se animar, vão se tornar, né, jubilosos na sua presença enquanto você está contando o seu testemunho, né, o Evangelho de Cristo, e outros vão rejeitar, mas é assim mesmo, porque todos nós somos diferentes, nós temos personalidades e até egos. Uns são mais humildes e outros são mais... recebem. Parece que o Senhor, para entrar na vida, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar no ego. Infelizmente, esse é o caminho que o Senhor vai trabalhar, né, de uma forma bem enérgica. Infelizmente, mas para os humildes, o Senhor faz uma obra linda, com muito amor. É aquilo, você quer vir pelo amor, né? Ou não digo pela ira, mas pela força do Senhor. Nós temos que decidir isso, né? E temos que saber ter essa maturidade, que se aquela pessoa não quer vir pelo amor de Cristo, ela vai vir pela força de Cristo, que poderia ser evitado se é humildade, né? Mas isso não é culpa da testemunha verdadeira de Cristo. Isso daí é pessoal, é de cada um para cada um, irmãos. Isso nós não temos controle, porque Deus nos deu livre-arbítrio, então nós não podemos decidir por ninguém ou fazer... Por exemplo, se eu sou um pastor, hoje vou levar uma pregação na minha igreja e eu não tenho o poder de fazer que todos os irmãos abram os corações. O que eu posso pedir é clamar a Deus e o Espírito Santo vai convencendo. Agora, se aquela pessoa não quiser dar voz ao Espírito Santo, ouvidos a ele, não vai ter diferença, irmãos. É decisão com cada um. E por fim, irmãos, justamente o que o autor trabalha no último subtítulo é a necessidade de saber mais. Uma testemunha de Cristo nunca ela vai se contentar apenas com aquilo que ouve dos outros ou simplesmente aquilo que passa no seu dia a dia. Graças a Deus, Deus age no nosso dia, Deus nos abençoa, nos guarda. Quantos e quantos, se eu perguntar nessa live, quantos aí receberam livramento do Senhor, de doenças, de perigo iminente? Nossa, vários e vários e vários, mas não, como testemunha de Cristo, eu não posso ficar somente nisso. Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que me entregar todo o meu ser ao Senhor. Eu tenho que me preparar justamente para passar um testemunho de Cristo, daquilo que eu tenho vivido a cada dia, não é? E sempre com a humildade, como o autor diz. A necessidade do saber mais, ela vem com a humildade. Quanto mais você reconhece que não é nada, que você não tem valor, mais ali o Espírito Santo vai agir sobre a sua vida como testemunha, e as pessoas verão e, nossa, essa pessoa é muito simples, né? Ela talvez não tenha um conhecimento, não seja formada, mas olha o poder de Deus na vida dela, como é lindo, né? E é justamente isso. Somos vasos de barro e o Senhor é o oleiro. O poder dele, o tesouro dele está guardado em nós para que as pessoas vejam que, apesar de sermos vasos simples, sem valor, nós temos um tesouro que é o Evangelho de Cristo. E o autor, ele diz isso, que a necessidade de saber mais nos faz refletir dentre várias e várias formas. Até de nos posicionarmos diante de Deus com humildade e procurarmos mais da sabedoria. Porque se você ama uma pessoa, você vai fazer de tudo para estar do lado dela. E com Cristo não é diferente. É claro, sabendo aquilo que, como já foi até estudado, né? Foi falado no jogo passado sobre, ou não de ontem, mas no vaso de barro. Ontem também foi dito, né? Que como vaso de barro, nós nunca seremos perfeitos. E como está em Timóteo,
A obra só será completa com a remissão final de Jesus Cristo, que é o arrebatamento da sua igreja, aqueles que o Senhor preparou para levar. E lá nós seremos, sim, testemunhas, porque lá não deixaremos de vivenciar, né? Vamos ser testemunhas eternas de Cristo e perfeitos, porque lá seremos transformados para todos sempre e seremos perfeitos iguais a Cristo. Enquanto aqui nós somos testemunhas falhas, mas isso não é motivo, né, para me desencorajar a falar do Senhor, porque sabendo que moral não teremos para falar do Evangelho, mas teremos redenção, né? Teremos Amém. transformação e é por isso que nós falamos. Nós falamos daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E nós procuramos o conhecimento de Deus porque nós o amamos. Não somente para me tornar um pregador, não somente eu vou fazer um curso de teologia, como até a pastora na última live compartilhou do desejo que tem. Hoje, para a glória do Senhor, esse movimento digital trouxe muitos cursos, acredito que bons, online, né, que você pode ter o conforto da sua casa para o seu aprendizado. Ou seja, esse desejo que ela teve é buscar mais a Deus, é ter a necessidade de saber mais, de se preparar como testemunha de Cristo. E ainda que eu não tenha condições, mas nas lives que nós temos de estudo da palavra, nós podemos sim. Até porque nós vamos ter alguém que vai ali, que no caso é o pastor, ele vai a um poço, ele traz a água, né, e compartilha com aqueles que ouvirão. É o testemunho dele, que é o testemunho de Cristo. E assim seremos nós, transformados, guardados pelo Senhor. Não seremos unanimidade, mas seremos testemunhas, ainda que frágeis, e com dificuldade, muitas vezes que passamos, né, nos achamos imperfeitos, mas o Senhor nos usará para aquele motivo que ele tem preparado. É engraçado que Jesus Cristo diz que, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que tu me destes, mas só aquele que já era da perdição. Então, a mesma coisa nós podemos falar, que nenhum daqueles que o Senhor nos deu hoje, em público, pode não ser o público mais alto, né, que uma live da nossa igreja já alcançou, mas todos que o Senhor deu, que estão nos ouvindo até agora, nenhum nós perdemos, nós passamos a mensagem e também será assim na vida de cada um. Nenhum daqueles que o Senhor nos colocar por perto para testemunhar do evangelho dele, nós perderemos, porque o Senhor já preparou. E aqui eu concluo, meu irmão. Eu espero não ter passado muito, mas eu cronometrei aqui e dá alguns minutinhos. E nesse momento... Ainda pode falar. Não, Pode falar. o autor, ele já não é que ele esgotou, né? Ele procurou não ser muito prolixo, né? Mas ele falou algo essencial e acredito que já foi passado. E nesse momento eu gostaria de orar junto com os irmãos que estão agora, né? Que se despertaram nessa manhã e que o Senhor... Irmão João. Sim? Só um pouquinho aí, antes da oração. Sim, pode. Tem uma parte lá que ele fala, né, na parte da autenticidade, que ele diz assim, olha, cristão também fica triste, né? Olha só. Porque para a gente não viver disfarçando a tristeza, porque tem coisas que nos acontecem que nós realmente ficamos tristes. Pois é. E para a gente não fingir que não aconteceu, né? Não ficar fingindo, que isso até adoece. Acho que como psiquiatra também ele deu essa dica. Ele quis esclarecer, né? Irmã, e agora a senhora pensa assim, imagine, vamos dizer, um pastor, um líder da igreja que está totalmente na obra. A partir do momento, se ele não, vamos dizer assim, ter esse freio, ter esse cuidado, ele passa até a ser um personagem, né? Em momentos porque ninguém vai ser perfeito ou feliz ao todo tempo. Eu vi até uma música que diz que, né, que o soldado também sofre, soldado também chora, mas soldado não é deixado para trás. Não é deixado para trás por Cristo, né? Nós somos assim diante do Senhor. Nós temos uma linha muito tênue para eu tentar me tornar aquilo que os outros querem e deixar de tornar aquilo que Deus quer. Deus, ele nos comprou com todas as nossas emoções. Se Deus não teria criado, né, essa parte do nosso cérebro que dá informações a sentimentos como tristeza, angústia, né? O Senhor sabe e ele nunca mentiu. Ele nunca prometeu um evangelho de flores, mas um evangelho de luta, mas ele diz assim, olha, não temo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, a palavra do Senhor é poderosa. Amém. Gostar. Então, agora vamos fazer o seguinte, né? Eu vou só falar aqui para os irmãos da dica de leitura que ele passou aqui, né?
Sim. Ele deu a dica do Salmo 19, né? Ele deu a dica, Salmo 19, versículos até o 14, de 1 a 14, né? Então, para os irmãos meditarem, né, no Salmo 19, e lembrando assim que todos nós somos testemunhas de Cristo, somos testemunhos, ou fiéis ou infiéis, né? Todos nós damos testemunho, né? Sim. Sim. Fiel ou infiel. E aí, quero só é, é, quero só lembrar, né? Que aí quando você orar, nós vamos encerrar com a sua oração, tá certo? Tá certo, irmão. E lembrando aqui que o Saulo, seu primo, passou aí na live, ele disse Foi. assim, primo, manda um abraço para mim. Saulo, Deus te abençoe. Eu nem, porque a gente fica tão concentrado, né, irmã? Mas eu li alguns comentários. No finalzinho a gente vai ficando mais leve. Eu li da pastora, li do pastor. Olha, Aham, ela inclusive está pedindo para que nós oremos, para que Deus desperte e encoraje a igreja. E ela também tinha dito sim, no outro comentário que muitos estão tristes. Eu sei, irmão, que nesse período de pandemia, porque muitas pessoas que eram muito ativas, né, na obra do Senhor ou no seu dia a sim, dia, ficaram, né, enclausurados. Então, isso vai mexendo com o psicológico de muitos e muitos irmãos nossos. E como foi pregado, né, foi testemunhado hoje, cristãos também sofrem de tristeza, têm angústias, né? sim, E nem por isso vão sim, ser tratados como pecadores, como alguém que falta de intimidade, não. sim. Pois tá, então você pode orar, tá? E aí nós vamos encerrar com a sua oração. E muito obrigada, irmão João, obrigada, pastor Chagas, obrigada a toda a igreja e todos os irmãos que tiveram presentes Amém. Glória a nessa live. Deus. Agradeço a todos os presentes que deram uma passadinha aqui, que ficaram até o final. Que Deus abençoe. Nós vamos orar pela vida de cada um agora. Senhor Jesus, meu Pai, primeiramente nós agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui, que é real, Pai, mesmo em cada um com seu celular, Pai. Cada um, eu creio que foi tocado pela tua presença, Senhor, de um modo diferente, Senhor amado. Eu creio que tu tocou os corações, Senhor amado, nesse dia, Sim, mostrando o Deus. projeto que tu tem para cada um, Senhor, de serem testemunhas de Cristo, testemunhas lavadas, testemunhas remidas, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. E como foi falado, Sim, Senhor, nós também clamamos a cada irmão que está nos assistindo agora, Senhor amado, ou outros irmãos que não estão no momento, Senhor, mas que estão padecendo, Senhor, de tristeza, Pai, de problemas emocionais agora, Pai, que estão, Senhor, Deus. completamente desanimados para enfrentar de novo a tua obra, Pai. Homens, Senhor, e mulheres de Deus que eram vívidos na tua casa agora com esse período de pandemia, Pai, que parece que tem se acostumado, Senhor amado, a ficar mais em casa, Pai, aos prazeres do seu lar, Senhor amado, mas que em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai, para que a igreja volte, Senhor, a ter o teu avivamento, a tua alegria, a tua felicidade, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, que tu estejas agora transbordando os corações, Pai, repreendendo, Pai, toda preguiça espiritual, Pai, toda tristeza, Pai, agora, porque esses irmãos se levantaram, Pai, para ter parte contigo nesse dia, Pai. Então, que tu venha trazer da tua luz, da tua misericórdia, Pai, agora, Senhor amado, nós não sabemos como cada um está, Pai. Nós pedimos renovo, Pai, e força para aqueles que são da liderança, Pai, porque estão pagando o preço, Senhor amado, estão se expondo, Senhor, ainda não descobrimos a vacina, Senhor, e tu não deu cura, vamos dizer assim, de uma forma geral, a todos, Senhor. Então, nós estão pagando o preço, sim, de se arriscar, Senhor, mas estão cumprindo a obra. E nós queremos que o sangue de Jesus é sobre a vida de cada filho teu, agora, nesse momento, Pai, que estão aqui, Senhor, que pretende, mas não tem força para ir para a igreja, Pai. Hoje nós teremos o culto presencial, Senhor amado. Então que tu venha convencer, que teu Espírito esteja com cada um, chamando, vamos se alegrar, vamos se unir, não fisicamente, Senhor, mas espiritualmente no mesmo local, no templo, Senhor, que tu escolheste, Pai. E que em nome do Senhor Jesus nós cremos aqueles que estão longe, Pai. Cremos aqueles que estão nos assistindo de longe, Senhor, daqui, queremos de outros membros da nossa congregação, Senhor, agora, que tu esteja animando, Senhor, e que como testemunhas de Cristo, tu venha revelar o projeto, Pai. Tudo aquilo que tu tens para a vida de cada um, Pai, revela no secreto, Senhor amado, que mesmo com toda imperfeição, mesmo com toda dificuldade, são instrumentos na tua mão, Senhor. E nisso nós cremos, e nisso nós acreditamos, e como igreja nós clamamos que a bênção seja com o teu povo hoje e que o ânimo do Senhor venha sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos encerrar essa live. Amém. Glória a Deus.